hoje falando sobre estrutura histérica e também sobre estrutura obsessiva, ou seja, a gente vai falar sobre neurose. E falando sobre neurose, embasado a partir, né, do complexo de Édipo, quer dizer, quais são as implicações, como é que é, né, o desfecho desse complexo de Édipo, o que que tem aí nesse jogo fálico, a dialética do desejo. E como o Joaldor fala, esses pontos de ancoramento das organizações histéricas, então, dentro desse espaço, dessa relação, dessa tríade, mãe, pai e bebê, né? Ou os responsáveis, aqueles que cuidam da criança. Então, é a partir disso que a gente vai fazer essa retomada, porque aí a gente vai, então, traçar, né, como que são essas posições desse sujeito diante do ter ou de ser o falo, que a gente sabe que é isso também que está em questão quando a gente fala em castração. João Dória vai dizer que, por menos que se trate na histeria de um fato estrutural, nem por isso a passagem do ser ao ter deixa de constituir um acontecimento geral dessa dialética edipiana. Trata-se, portanto, de uma dimensão que intervém no horizonte de todos os processos de organização psíquica. Então, para todos, né, os desfechos, seja uma neurose, a psicose ou a perversão, o que a gente tem no horizonte é a questão estrutural a partir, então, do ser ou ter o falo. A passagem do ser ao ter é determinada principalmente pela intrusão paterna, que é o que a gente falava, então, o tempo todo, né, quando a gente fala em complexo de Édipo. Esse pai imaginário aí se manifesta intervindo especificamente como um pai privador e frustrador, porque ele priva a criança da mãe, né, que ele quer o tempo todo essa relação simbiótica de colagem, e frustra, né, essa tentativa da criança de um gozo, né, o tempo todo, né, dessa relação. Então, esse pai parece para a criança como esse pai que é um proibidor, né? E esse é um pai imaginário, porque é a primeira relação que a criança acaba tendo com este terceiro, com este outro, né? Para além desta relação mãe-filho. Então, o pai que também tem que ser reconhecido pela mãe como aquele que lhe faz lei, que é o que diz o Lacan, que o desejo da mãe se revela à criança como um desejo inscrito na dimensão do ter. Ou seja, a mãe tem que reconhecer um lugar para esse pai. Se a mãe não reconhece um lugar para esse pai na vida dela, quer dizer, como lei para ela e, consequentemente, lei para a criança, nós temos aí outra estrutura e vamos indo, né, encaminhando para uma psicose, né, onde esse pai não entra e não se reconhece, não é reconhecido a partir desse desejo materno, né, ele fica, como a gente, né, diz, retomando Lacan, fora excluído da relação, porque essa pessoa que faz o papel de cuidador inicial não introduz esse pai, esse terceiro, como lei e como limitante. Então, esse pai privador arranca a questão do desejo da criança na dimensão do ser, quer dizer, de ser esse falo da mãe, e este pai conduz inevitavelmente a criança para o registro da castração, desse ponto de que ela não pode ter tudo. E assim ele acaba tendo essa função de pai simbólico, quer dizer, aí ele faz também essa transmutação, né, de um pai imaginário para um pai simbólico, quer dizer, representativo também, psiquicamente para a criança. Ainda mais que a mãe reconhece, especialmente quando ela reconhece a palavra do pai como única suscetível de mobilizar o seu desejo. Então, esse pai tem um lugar na vida da mãe, e a partir disso a criança passa a reconhecer ele como, né, um lugar simbólico, um lugar de lei, um lugar de reconhecimento. Então, essa nova mobilização do desejo da mãe, tal como aparece a criança, esta última não pode deixar de instituir o pai imaginário no lugar onde ele é depositário do falo. Quer dizer, então, ali é o pai quem tem o falo. E isso, João Dória vai dizer que é um reviramento da dialética do ser ao ter na organização histérica. Segundo ele,
recorrendo a Lacan, diz que Lacan nos traz um esclarecimento precioso. Para tê-lo, é preciso ter sido colocado que não se pode tê-lo, que esta possibilidade de ser castrado é essencial na assunção do fato de ter o falo. Aí está o passo que se deve dar, onde deve intervir a qualquer momento, eficazmente, realmente, efetivamente, o pai. Quer dizer, sair do lugar de falo é sair desse lugar de objeto, né? Ser o falo da mãe, ser esse complemento, ser esse desejo da mãe única e exclusivamente, coloca, né, essa criança em lugar de objeto. Né? Quando é a dialética para ter, quer dizer, ela sai do lugar, né, da condição alienante de simplesmente estar, né, subjugada ao desejo do outro, para também poder ser um sujeito desejante, né? Então é também uma outra posição de sujeito frente à vida. Então precisa, né, dessa alteração desses lugares. Onde pega é justamente a fixação, quer dizer, quando se fixa no lugar de ser o falo e não faz essa dialética. Então, o jogo histérico é, por excelência, a questão desse passo a dar, que o Joel Dor chama, na assunção da conquista do falo. A assunção dessa conquista é, na verdade, o que Freud designava pela expressão de declínio do complexo de Édipo, quer dizer, a saída do complexo de Édipo e também, né, uma escolha de um objeto amoroso, né, no caso de se posicionar entre identificação com pai ou com mãe, e a escolha de um objeto, e sendo esse objeto amoroso fora dessa tríade pai, mãe, bebê, né? Quer dizer, tem que ir para fora, tem que explorar o mundo que ali, né, ele já está interditado, né? O incesto já está proibido, portanto, a castração, de uma certa maneira, já está instaurada. Então, o histérico interroga e contesta infatigavelmente a atribuição fálica numa oscilação em torno desta alguma coisa que vai se desenvolver sobre o fundo de uma indeterminação entre duas opções psíquicas. De um lado, o pai tem, de direito, o falo, e é por essa razão que a mãe o deseja, junto a ele, e por outro lado, o pai só tem porque dele privar a mãe. Então, o fato dele privar a mãe significa também o fato de ele possuir este falo, né? E por direito. Então, se puder dizer, é que os obsessivos seriam um nostálgico do ser. Pode-se igualmente dizer que os histéricos são militantes do ter, o falo. Né? Então, essas são as diferenças aí para a gente também já pensar na clínica, né? Questão de sintoma e de posição. Né? Quando ele diz o obsessivo, o nostálgico do ser, quer dizer, ele já foi o falo, e ele tem esse saudosismo de ocupar de novo esse lugar de ser, e os histéricos, então, militantes em busca constante deste ter. Temos aí uma diferença significativa, né, dessas estruturas. Para a mulher histérica, diz o Joel Dor, o que se trata de bancar o homem, como dizia Lacan, ou pelo contrário, para o histérico masculino, atormentando-se na busca de dar provas de sua virilidade, do fato de ser homem, né? Se a mulher está às voltas, o que significa ser mulher, o homem também está às voltas com a sua própria virilidade, no que se trata da histeria. Né? Freud tratou muito a histeria e está tomando, né, aquelas mulheres como prova, né, dessa histeria, por causa da histeria conversiva, né, daquilo que aparecia no corpo. Porém, é importante a gente também identificar, né, a histeria masculina, que ela também se apresenta, não é uma questão de gênero, né, é uma questão de posição subjetiva. Então, de um lado, como de outro, está em questão a adesão a um fantasma mobilizado pela posse suposta deste falo, onde em ambos os casos a confissão implícita de que o sujeito não poderia ter. Então é sempre uma busca também, uma busca impossível de ser acessada de fato.
né? Então, o sujeito histérico apresenta uma inclinação favorável aos sintomas de conversão, ou seja, aqueles sintomas que aparecem no corpo, né? Quando o corpo adoece em razão de questões e de sintomas psíquicos, né? Que são claros, né? Especialmente na histeria, aquilo que o Freud estava sempre tratando, né? Não andava, não falava, paralisava, falava em outras línguas, não conseguia mais retornar à própria língua, né? Então, o quanto isso são esses sintomas de conversão identificados primeiramente. Então, a histeria se caracterizaria pela predominância da formação de sintomas fóbicos, ou mais frequentemente conjugados com estados de angústia. Essas indicações, que são então indicações, acho que mais de, inclusive, da gente poder visualizar melhor a estrutura, né? Existe então esse nosso interesse diagnóstico, que não deixam de ser incertas na medida em que participam apenas de uma classificação de sintomas. Quer dizer, a gente não está propondo aqui, e nem mesmo o Joel Dor, né, de fazer uma classificação, mas quer dizer, são pontos desta subjetividade, dessa posição que a gente pode aí levantar como hipóteses para a gente se encaminhar para um obsessivo, para um histérico, para uma psicose, para uma perversão. De forma geral, o Joel Dor diz que a gente pode encontrar 3 tipos de histeria, que seria a de conversão, a de angústia e a traumática. No entanto, desde Freud, na clínica psicanalítica, essa especificação ela é secundária, quer dizer, ela não tem uma grande implicação, né? Seria formas da gente poder identificar, quer dizer, situações dentro da histeria, mas o que interessa de modo geral é que isso contempla, né, a fobia, esses traumas e a angústia dentro do quadro da histeria, então, que é o que importa de uma forma maior, que é essa organização, então, da economia do desejo histérico. Então, a intervenção terapêutica terá eficácia apenas se conseguir desmobilizar a economia neurótica do desejo, ou seja, se levá-la ao nível estrutural para além dessas manifestações periféricas que são os sintomas. Que a gente está sempre falando, né? O que a gente intervém e onde a gente mobiliza são esses sintomas periféricos, porque o que é da estrutura permanece, né? Isso a gente não muda. O que a gente né, provoca o sujeito a se mobilizar e a fazer mudanças em relação a esses sintomas, que são sintomas que provocam sofrimento no sujeito. Então, a propósito desses traços estruturais, devemos mencionar o que se poderia chamar de alienação subjetiva do histérico em sua relação com o desejo do outro, porque no final das contas também é disso que se trata o tempo todo, né, da sua relação em relação ao desejo, ao lugar que se coloca frente ao grande outro, né, se fundamentalmente, diz o Joel Dor, o objetivo do desejo edipiano, o falo, é aquilo que o histérico se sente injustamente privado, ele não pode delegar a questão de seu desejo a não ser aquele que é suposto tê-lo. Então, aquele que se supõe ter o falo. Nesse sentido, o histérico não interroga a dinâmica de seu desejo, senão junto ao grande outro, que é sempre suposto deter a resposta ao enigma da origem e do processo do desejo em questão. E aí a gente vê, né, essa questão da responsabilidade mesmo, né, de jogar também para o outro uma grande responsabilidade para não ter que assumir, né, esse lugar, porque é isso, ele supõe não ter, então ele busca alguém que ele supõe ter este falo para, de uma certa maneira, ficar ali alienado. E isso permite compreender em que o outro, e o pequeno outro, serve de suporte privilegiado aos mecanismos de identificação. A identificação dita histérica encontra, assim, sua origem no princípio dessa alienação. Esse suporte identificatório que é tanto masculino quanto feminino, quer dizer, não tem diferença nesse caso. Então, a partir do momento em que a mulher
desejante se apresenta como não tendo o falo, mas desejando, apesar de tudo, junto àquele que é suposto tê-lo, esta mulher aparece de imediato para o histérico como aquela que lhe dará a solução para a sua questão. Daí a identificação subsequente da histérica com o seu modelo, quer dizer, de identificar um modelo para ser seguido, né? Essa identificação é sempre um artifício neurótico, uma cegueira que em nada contribui para a solução esperada. Muito ao contrário, ela só faz redobrar a economia neuroticamente insatisfeita do desejo. E aí a gente vem para essa característica que desde o Freud ele vem falando, né, do que sofre um histérico é dessa insatisfação, da incapacidade de satisfazer o desejo, ou da impossibilidade de satisfazer o desejo. Então, está sempre nessa insatisfação. Essa é a grande repetição do histérico. Então, sujeitos histéricos apresentam, de fato, essa disposição singular que consiste em fazer abstração de todas as manifestações pessoais com o único fim de reforçar as do seu parceiro. Esses histéricos se colocam em cena de preferência como defensores incondicionais das ideias, convicções e das opções, mas não das suas, e sim do outro, deste pequeno outro, deste outro sujeito semelhante mesmo. Então, colocando-se a serviço desse outro e tentando se beneficiar de seu esplendor. Então, voltando ao Joel Dória, ele diz o seguinte: em todo sujeito histérico persistem de forma mais ou menos invasora os vestígios de uma queixa arcaica que se desenvolve sobre o fundo de uma reivindicação de amor que concerne a mãe. O histérico se viu frequentemente como não tendo sido amado o bastante pelo grande outro, como não tendo recebido todas as provas de amor esperadas da mãe. Acho que aqui a gente tem já também outro ponto que ajuda a trazer clareza, né, para uma questão diagnóstica, né, quer dizer, de como ele se refere, de como ele representa esse outro, esse grande outro na sua vida, que não ama o bastante, que não reconhece o bastante, que não coloca nesse lugar, né, de ter sido amado o suficiente. Então tem essa queixa de ter tido a menos. E o histérico investe-se assim nessa frustração como um objeto desvalorizado e incompleto, ou seja, como um objeto derrisório para o desejo da mãe, face ao que poderia ser, pelo contrário, um objeto completo ideal, ou seja, ser o falo, né? Essa identidade é sempre insatisfatória, frágil ou, dito de outra forma, parcial em relação a uma identidade plenamente realizada. Ou seja, ele está sempre nesse plano do ideal e buscando o ideal. Freud chamou atenção, então, e sublinhando, de novo, que esse desejo permaneça insatisfeito a todo custo. Quer dizer, é um grande trabalho também para que esse desejo permaneça nesse lugar de insatisfação. E aí nós temos outra característica, que seria a sedução, colocada a serviço do falo, mais do que é colocada a serviço do desejo. E aí, o próprio Joel Dória, ele vai fazer algumas distinções do que é a histeria feminina da mulher e o que seria uma histeria masculina, né? As diferenças aí dentro dos gêneros, ou pelo menos dessa posição, né, entre o feminino e o masculino. E aí ele vai dizer sobre a mulher histérica e a sua relação com o sexo. Ele diz o seguinte: enquanto subentendida pelo desejo, a relação com o sexo do outro é sempre desejo do falo no outro. Uma mulher pode assim encontrar junto a um homem o que ele absolutamente não tem. E isso permite compreender a circulação do desejo entre uma mulher e um homem, a qual, imperativamente, suspensa pelo reconhecimento recíproco da castração no outro.
No homem, essa circulação inicia-se na medida em que ele se apresenta à mulher na dimensão do eu não tenho o falo, para a mulher naquilo em que se apresenta na dimensão do eu não sou o falo. Então também tem aí, né, essa incompletude desses ambos lugares. Eu, Joel Doro, vai dizer que a histérica é o juiz mais tirânico dessa ascensão, pelo lado do ideal da perfeição. Nada será belo o bastante para neutralizar o rastro das imperfeições. Basta apagar os vestígios dos defeitos. Esta exigência despótica inevitavelmente chama as manifestações sintomáticas, onde mais impressionante é a indecisão permanente da histérica em relação a qualquer coisa, porque